Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, esta igreja abençoada que o Senhor plantou aqui nessa cidade que nós amamos. Estamos orando pela salvação das famílias aqui e mais um domingo pela manhã, estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar sobre o Evangelho de João, quando nós estaremos aprendendo sobre Jesus Cristo, porque o apóstolo João era aquele discípulo amado do Senhor, né? Ele fazia questão de estar junto de Jesus, andando com ele, ouvindo, aprendendo, e ele foi totalmente transformado e conheceu realmente Jesus e nos ensinou sobre ele. Então, todo domingo pela manhã, 9h30, vamos continuar até dezembro, tendo assim um panorama de cada livro. São 21 capítulos, e muito profundo, mas até dezembro estaremos terminando, né? Eu e o Pedro Gabriel vamos estar terminando os 66 livros da Bíblia. Muito bem, queridos, só para lembrar para você, nossos horários, nós estamos trabalhando aí, hoje 18 horas, culto presencial, esteja lá, convide seus familiares, leve um vizinho, um amigo, vamos adorar a Deus, vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Terça-feira, nossa reunião de oração, 20 horas pelo Zap. Nós estamos orando, clamando a Deus pelo Nordeste, pelo Brasil. Quinta-feira é o culto de pregação da Palavra de Deus. Sábado, de 15 em 15 dias, Pedro Gabriel tem um encontro de adoração e oração online. Vamos participar, né? E no domingo, 9h30 e também 18 horas. Por enquanto, nós estaremos parando com os nossos devocionais, novembro e dezembro. Vamos respirar um pouquinho, depois nós vamos continuar. Ok, querido? Então, vamos começar o nosso estudo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, tá? E nós vamos ver o máximo que João nos ensinou a respeito de Jesus e da sua vontade. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã de estudo bíblico. Faz parte da tua igreja, Senhor, pregar o Evangelho, mas também ensinar a tua palavra. Pedimos que teu Espírito nos ajude, como tens feito até hoje na vida da tua igreja, do teu povo. Sabemos que é o teu desejo, Senhor, que possamos te conhecer mais e a tua vontade para as nossas vidas. Fala o nosso coração, que pessoas sejam salvas, curadas, libertas, transformadas ao conhecer mais a Jesus. Obrigado, Senhor. Oramos agradecidos em teu nome, Senhor, e para a tua glória. Glória a Deus. Queridos, são 21 capítulos, onde João, que andou bem próximo a Jesus, aprendeu com Jesus, ouviu, fazia questão de estar próximo a ele, ele nos deixa aquilo que ele aprendeu do próprio Jesus, que saiu da sua boca, do seu coração. E veja que as palavras de Jesus são verdade e transformam, edificam a nossa vida. E é assim que nós devemos viver, ligados à palavra de Deus. Não podemos nunca abrir mão, nem um dia sequer, de meditar e aprender mais da palavra de Deus. Ontem, 31 de outubro, nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Pedro falou até no programa de adoração, de oração, quando Martinho Lutero levanta aquelas 95 teses, chamando todo mundo de volta para a palavra de Deus. O justo, o cristão, aquele que confia em Deus, vive pela fé na palavra de Deus, naquilo que Jesus veio nos ensinar. A nossa fé está em Jesus, a nossa adoração, o nosso amor, a nossa devoção, toda a nossa vida pertence a Ele. Nós devemos segui-lo e por isso nós precisamos aprender aquilo que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou. Amém, queridos? Então hoje nós vamos com o Evangelho de João. João é o irmão de Tiago, foi escolhido, chamado por Jesus para segui-lo. Aquele discípulo amado que ele desejava muito estar perto de Jesus. Jesus chamou os 12 ali, cada um tem seu jeito, né, seu temperamento, sua formação, mas João era aquele que queria estar próximo.
a Jesus em todos os acontecimentos, tudo que Jesus realizava, ele queria estar junto, tanto realizando milagres, como curando, como ensinando. João queria estar bem junto. Por exemplo, Pedro, Tiago e João eram os mais próximos, dos 12, eram os mais próximos que queriam viver perto de Jesus. Então, em muitas ocasiões, lá estava ele. Na casa da sogra de Pedro, quando ela estava doente, Jesus curou, estava ele lá. Na transfiguração no monte, estava João, lá vendo tudo aquilo ali. Certa ocasião, fizeram um pedido: o Senhor lá no céu, deixa que eu fique à tua direita e Tiago à esquerda, os dois irmãos, né? E Jesus ensinou que isso é com o Pai. Lá no céu, ele quem decide todas as coisas. Na Páscoa, para preparar a Páscoa, celebrando a Páscoa, no Getsemane, estava lá João com Jesus em oração, mesmo cochilando também como os demais, mas estava ali, ele queria estar perto de Jesus. Ouviu tudo de Jesus sobre a vida eterna, sobre o fim, sobre as traições que ele ia passar, sofrimento, a sua morte e ressurreição. Tudo João estava bem próximo, ouvindo, sabendo. Por isso, ele escreve para nós esse evangelho tão profundo e tanto edifica a nossa vida. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, e João escreveu também o seu evangelho. Ele, no seu ensino, ele combate constantemente a amizade contra o mundo, o sistema desse mundo, que nós não devemos ter amizade. O sistema desse mundo é dirigido por Satanás, não devemos ter contato com isso. Ele combate Satanás, dizendo que Satanás rouba, mata e destrói. Né? Ele enfatiza que Jesus manifestou-se para desfazer as obras do diabo. Ele apresenta Jesus quando foi preso, traído, crucificado, morto, sepultado. Tudo está no seu evangelho, todos os detalhes. E ele enfatiza também os ensinamentos de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. Quando Jesus voltasse ao Pai, ele derramaria o seu Espírito sobre nós. Ele enfatiza o novo nascimento. Aquele que tem o encontro de Cristo, ele é uma nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida. Ele fala da ressurreição de Cristo, que o Espírito Santo está em nós, nos santifica, e o Espírito Santo em nós glorifica o nome de Jesus. Ele dá um destaque tremendo, tanto no seu Evangelho como nas suas cartas. Ele escreveu 3 cartas, né? E também o Apocalipse. Mas nas cartas, João destaca o amor de Deus. Deus é amor. Ele faz questão de destacar a vida eterna para nós. E é aquele encontro de Jesus vai passando em Samaria e ele para no poço com muita sede, muito quente. Então ele tem aquela conversa com a mulher, pede água, e ela diz: eu sou samaritana, você me pede água? E quando chega no versículo 13 e 14, ele disse assim: quem beber dessa água do poço terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós sabemos que essa mulher, ela creu em Jesus, ela foi transformada, era uma mulher pecadora como todos nós, mas quando nos encontramos com Jesus, quando a sua palavra entra no nosso coração, nós sentimos o perdão, a sua paz, e essa água viva que é a palavra de Deus, que nós estamos ouvindo hoje, devemos estudar sempre para ouvir Jesus nos falando, se torna como uma fonte jorrando a palavra de Deus. Tudo muda, o passado acabou e agora tudo é novo. Agora nós podemos falar do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Nós sabemos que esta mulher correu, chamou todo mundo e vieram e creram em Jesus também e passaram a seguir a Jesus. Capítulo 5, pulando para o capítulo 5, logo no versículo 6, Jesus vai caminhando, ele não parava, né? Ele ia de cidade em cidade, nas vilas, nas ruas, ele ia procurando levar a sua salvação para todos.
enquanto o tanque de Betesda, onde ficavam ali aqueles doentes, muitos doentes. E no versículo 6, Jesus aproxima-se de um homem doente que estava ali e diz, quando Jesus viu aquele homem deitado e soube que ele vivia naquele estado durante muito tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Veja, muitos doentes ali, e num determinado momento, que eles criam ali, o primeiro que entrasse naquela água ali seria curado da sua doença, da sua enfermidade. Jesus aproxima desse homem que está ali, no decorrer da leitura, você vai ver que estava ali há 38 anos. E Jesus, se quer ser curado, como é que eu vou ser curado? Quando eu tento, alguém vai na frente, eu sou um paralítico. Veja, queridos, como Jesus nos conhece, as nossas limitações, nossos erros, nossas falhas. Ele sempre está perto, procurando nos ajudar, porque Ele é um Deus cheio de compaixão, de amor e de misericórdia. Exatamente aquele homem ali, que totalmente limitado, ele nunca conseguia chegar lá. Todos passavam à frente dele e ninguém quer ajudar. Se você está vivendo um momento desse, lembre-se, Jesus está ao seu lado esta manhã, dizendo, creia em mim, confie em mim, eu posso curá-lo, posso salvá-lo, posso mudar, transformar a sua vida. E aquele homem foi totalmente curado para a glória de Deus. E Jesus manifestou o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade para conosco. Aí no capítulo 6, vamos para o capítulo 6, no versículo 35, mais uma revelação que João traz para nós. Olha, Jesus nos ensinou, sabe o quê? Versículo 35, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Veja, Jesus está aqui de braços abertos para todos nós. Ele estava falando não só para judeus, mas para gentios, pecadores, todos nós somos pecadores. Mas ele veio e uma das suas apresentações, da sua identidade, quem é ele? Ele disse, eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, aquele que vem em mim nunca terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Então, queridos, você que nos ouve aí, renove a sua fé, a sua confiança em Jesus. É Ele que está falando isso. É Ele que enche a nossa alma com a sua palavra, com as suas promessas, com o seu amor, com a sua bondade e misericórdia. Que esta manhã você renove a sua fé em Senhor. É Ele que sacia a nossa fome e a nossa sede. Só Ele pode satisfazer o nosso interior, a nossa alma, a nossa mente. Glória a Deus. E aí, falando, o seu discurso continua sobre Ele é o pão da vida, Ele que alimenta, que nos fortalece. O seu discurso foi assim meio duro, e ele percebeu que muitos discípulos estavam indo embora. Aí no versículo 66, capítulo 6, 66 a 68, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos desistiram, foram embora. Jesus perguntou aos 12, chamou os 12, vocês também não querem ir? Simão tomou a frente dos 12 e disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Pedro toma a palavra ali dos 12 e afirma, não, Senhor, nós não vamos embora não, nós vamos continuar contigo, vamos te seguir, nós cremos que Tu és o Messias, Tu és o Salvador do mundo, Tu és o Senhor, as Tuas palavras trazem paz, trazem perdão, trazem certeza da vida eterna, nós vamos continuar te seguindo. Portanto, querido, permaneça firme com Jesus. Nós vivemos momentos difíceis, onde muitos falsos mestres, falsos profetas estão se levantando e para enganar, e se possível o povo de Deus. Fica firme com Jesus, firme na sua palavra, guarde, é Ele que está falando tudo isso para nós, e fortaleça, renove a sua fé em Jesus Cristo, ame-o, siga-o de todo o coração e ensine essa palavra, ensine quem é Jesus para outros. Capítulo 7, vamos lá. Ele foi à festa
chegou a festa, e no versículo 37 a 39, outra revelação de Jesus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus estava ali, oferecendo perdão, realizando milagres, curando o povo, libertando, transformando vidas, mas agora ele dá um novo ensinamento. Aquele que vir a mim jamais terá sede, porque ele está dizendo que aquele que tem Jesus no seu coração, fluirão do seu interior rios de água viva. Será uma vida satisfeita, uma alma feliz, uma mente, um interior cheio da presença de Deus. Ele estava falando do Espírito Santo que ele enviaria. Ele vai completar a obra de salvação, ele vai à cruz, e quando ele voltar ao Pai, como ele fez no dia de Pentecostes, derramou o seu Espírito sobre sua igreja. E hoje, além de salvos, seguindo a Jesus, confiando na sua palavra, ele enviou o seu Espírito que habita em nós, e o Espírito Santo nos ensina, nos faz lembrar todas as coisas. E ele que produz o fruto em nossa vida. Também que Jesus foi preparar um lugar e voltará e nos levará. Ele faz questão de enfatizar essa ênfase dele no seu Evangelho. Muito bem, mas eu quero ver com vocês agora, vamos ver se dá para, pelo menos, todos os capítulos, nós aprendemos o máximo o que João nos ensinou. Então vamos lá, Bíblia aberta aí, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver capítulo por capítulo, vamos dar uma corridinha aqui para apressar. Capítulo 1, então. De 1 ao 5, ele começa dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Ele está falando de Jesus. Jesus é a palavra. Lá no princípio. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. João começa já aqui no seu Evangelho dizendo: Jesus estava no princípio. Sabe por quê? Porque ele era a própria palavra de Deus. Deus criou o mundo, o universo, todas as coisas, usando o poder da sua palavra. Jesus é o verbo de Deus, a própria palavra. Não é? Ele fala sobre a nova vida, não apenas o universo que Deus criou, mas essa nova vida que Jesus dá para cada um de nós que cremos nele, no versículo 11 e 14, capítulo 1, 11 a 14. Ele diz: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Os judeus rejeitaram Jesus. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Judeus, gentios, entregou sua vida a Jesus, tornaram-se filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Isso revolucionou os judeus, o sinédrio, os religiosos, os sacerdotes. Jesus chega com esse ensino e João faz questão de registrar. Aquele que conhece Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, ele nasce de novo, ele torna-se uma nova criatura. Como nós vamos ver daqui a pouco, aqui no capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos. Aqueles que, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus deixa de ser apenas uma criatura e se torna um filho de Deus. E no versículo 29, Jesus vai passando, João está ali com seus discípulos, olha com os seus amigos ali, ele diz: vejam, versículo 29, 29, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está afirmando com certeza, né? Ele está dizendo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou, é ele está presente, ele está
entre nós. Muito bem, no capítulo 2, nós estamos dando uma corridinha aí, só o versículo 16, capítulo 2, do 16, quando Jesus purifica o templo, Jesus entra no templo e vê ali no átrio, na entrada, parecia um mercado, vendendo animais, trocando dinheiro, moeda. E Jesus não se agradou daquilo. Como nós sabemos, ele expulsou todo mundo, derrubou as bancas ali. E no versículo 16, sabe o que ele nos ensina? Que João registrou aqui. Ele diz: aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Veja, queridos, o templo foi reservado para que a presença de Deus se manifeste, para que o povo de Deus chegue para adorá-lo, para glorificar o seu nome, orar, clamar a Deus, para termos comunhão, vivermos em paz, abençoarmos, ajudarmos uns aos outros, porque nós somos membros uns dos outros, somos o corpo de Cristo ali, reunido naquele lugar. Então, ele ficou muito aborrecido, expulsou aqueles cambistas ali, porque disse ali não é um mercado, ali é a casa de Deus, é a casa de oração. Veja a reverência, o respeito que nós temos que ter ao chegar à casa de Deus. Capítulo 3 começa com aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Você lembra? Nicodemos era um membro do Sinédrio, um religioso, e ele conhecia as Escrituras, mas aí ele soube de Jesus, ele queria conhecer Jesus. Quando ele chegou próximo a Jesus, já vindo interessado em fazer algumas perguntas, Jesus já disse para ele, do 3 ao 5. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Veja, queridos, só Jesus pode realizar isso aqui. João fez questão de registrar no seu Evangelho o novo nascimento. O que acontece quando uma pessoa, um pecador, como eu e você, o dia que nós encontramos nossa vida, Jesus, entregamos nossa vida a Ele, Ele nos perdoa os nossos pecados, todo o nosso passado Ele apaga e nos faz nascer de novo. Somos uma nova criatura. O Espírito Santo vem habitar em nós naquele momento e passa a nos guiar, nos dirigir como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, onde nós devemos obedecê-lo, segui-lo de todo o nosso coração. Nicodemos não entendeu nada e disse: olha, para nascer de novo, tem que nascer da água, a palavra de Deus tem que entrar no seu coração, e do Espírito. O Espírito Santo entra no seu coração e transforma você, é um novo homem, vai viver uma nova vida. Esse que foi transformado, assim que nasceu de novo, poderá me seguir e me servir todos os dias da sua vida. Veja que a obra de salvação começa em Deus. Só Jesus pode salvar, transformar o homem, não religião, filosofias de vida. No versículo 16, é conhecido como o versículo de ouro da Bíblia, né? Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior presente de Deus para nós. João fez questão de registrar que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho Jesus. Ele veio a este mundo, veio em carne, viveu, foi traído e crucificado, morreu em nosso lugar para nos salvar, para nos dar a paz e a certeza da vida eterna. Muito bem, capítulo 4, vamos correr aí, capítulo 4, é ele que nos faz falar a sua palavra. Tudo isso que nós estamos ouvindo, nós podemos transmitir a outros, porque o Espírito Santo
está conosco. Glória a Deus. Capítulo 8, vamos lá, capítulo 8. Esse capítulo 8 eu acho interessantíssimo, que aqui é uma briga que Jesus estava aqui com os judeus, com os sacerdotes aqui do Sinédrio, é uma luta aqui, e ele está aqui provando que ele é Deus, que ele é Jesus, que a palavra de Deus é eterna. E no versículo 10 e 11, ele diz assim, 10 e 11, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Aqui começa naquele encontro de Jesus com aquela mulher adúltera. Ela foi encontrada em adultério e os judeus, os sacerdotes, estavam acusando, porque uma mulher adúltera morria apedrejada. E levaram, Jesus, o que nós vamos fazer com ela? 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Porque Jesus disse assim para eles, assim, ela está em pecado, vocês encontraram ela em pecado? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, antes de matá-la apedrejada, quem não tiver pecado aqui, começa a tirar pecado, pedra, né? E como todos são pecadores, todos nós somos pecadores, e não devemos estar condenando, acusando ninguém, mas orando para que o Senhor liberte, livre, perdoe as pessoas, foi saindo por um. E a mulher disse, ninguém me apedrejou, ninguém me condenou, todo mundo foi embora. E Jesus disse, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Não continue na vida de pecado, abandone. Agora você me conhece, você quer a minha paz, o meu perdão, então siga-me, deixe o pecado e me siga de todo o seu coração. É esse Jesus maravilhoso que João está apresentando, que nós conhecemos e que devemos amá-lo e anunciar para todos o seu amor. No versículo 8, naquela briga ali com os sacerdotes, você pode ler o capítulo todo com calma, mas eu quero citar apenas aqui 23 e 24, quando ele diz assim, Jesus continuou, vocês são daqui de baixo, da terra, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus falando para os judeus, aí eles ficavam desesperados de ódio. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Aí os judeus e os sacerdotes ficaram furiosos, porque o eu sou foi uma das revelações do nosso Deus, desde lá para Israel, dizendo de geração a geração, de eternidade a eternidade, a cada ano, a cada século, eu sou Deus, eu sou o mesmo, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu sou o Criador, eu sou o dono e posso fazer todas as coisas. Então eles ficavam desesperados, os judeus e sacerdotes, e diziam, olha, eu não sou daqui da terra não, vocês são daqui, eu sou lá do céu. Eu vim, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, eu vim para salvar, para perdoar, para libertar vocês. Por isso os judeus perseguiam mais e queriam prendê-lo, queriam crucificá-lo, matá-lo. Mas Jesus, em tudo isso, está se revelando para nós. Muito bem, vamos para o capítulo 10. Esse é o capítulo onde Jesus se revela como o bom pastor, né? E está aqui no versículo 7 a 10, capítulo 10, de 7 a 10. Ele diz assim, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eles se apresentaram como a porta. Não, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouvem a voz do estranho. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. A porta. Passou por Jesus, está salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. E o versículo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus fala claramente, irmãos. E essa palavra, João fez questão de deixar registrado, já tem 12 mil anos. E essa palavra que tem atravessado esse período, salvando
milhares e milhões de pessoas, porque Jesus afirmou: eu sou a porta, aquele que entra por mim é salvo. Eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, que você permaneça firme com Jesus. Através dele nós entramos no reino de Deus, nós desfrutamos do seu Espírito, da sua palavra, das suas promessas, e ele é o bom pastor, é ele que cuida de nós, ele cuida da minha vida e da sua vida. No capítulo 11, pule para o 11 aí, o versículo 25, aqui é a ressurreição de Lázaro, quando Lázaro, já morto há 4 dias em decomposição, mas Jesus demonstra seu poder, ele é o autor da vida, o dono da vida, ele vai lá no túmulo e manda tirar a pedra, lá está Lázaro todo enfaixado, assim, Lázaro, vem para fora, e Lázaro volta a viver. Por quê? No versículo 25 ele explica: eu sou a ressurreição e a vida, ele dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Nós sabemos que todos nós vamos morrer um dia, mas ele disse: eu sou a ressurreição, você vai ressuscitar, se você crê em mim. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê isso? Queridos irmãos, todos vocês que estão ouvindo essa palavra não é minha, essa palavra não é de João. João está contando aquilo que Jesus revelou para nós. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós vivemos nesse mundo confiando em Jesus e sabemos que um dia, quando nós fecharmos os olhos, nós iremos ressuscitar e estaremos com o Senhor para sempre, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele voltará, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, nós seremos transformados, estaremos com o Senhor para sempre, reinando, e todos confessarão que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Veja, querido, quantos ensinamentos o Senhor deixou para nós e João fez questão de registrar. No capítulo 12, muitos ensinamentos, e chegando no 47, 48, capítulo 12 agora, já estamos no 12, tá? Está acompanhando aí? 47, 48, ele diz assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, eu não julgo. Ouviu, mas... pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus não veio para julgar ninguém, ele veio para salvar, perdoar, transformar a nossa vida. Há um juiz, ele disse: existe um juiz aí, eu não sou juiz, mas existe um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. A própria palavra. Jesus veio para salvar, para dar vida eterna, dar paz, dar segurança. Agora, aqueles que o rejeitarem não tem mais solução, porque só um é o Salvador, só um pode perdoar, transformar. Não é a igreja, não é o pastor, não é o templo, religião, filosofia. E quem rejeita Jesus Cristo, quem rejeita a sua palavra, não existe outro meio de salvação. Portanto, queridos, vamos permanecer firmes com Jesus, porque o que Ele prometeu, Ele cumpre. E vamos levar esse Jesus, as suas promessas, para nossos amigos, para aqueles que não o conhecem. Muito bem, capítulo 13, aquele famoso capítulo quando tem o lava-pés. Jesus lava os pés dos discípulos, né? Começa a lavar os pés um por um, e Pedro, né? Aquele jeito do Pedrão, mas Jesus deixou o ensinamento para ele, e nos versículos 12 e 15 ele faz um resumo. O que significa o lava-pés? Por que lavar os pés dos discípulos? Tu és o Senhor, tu és o Mestre. Mas ele diz: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam
como lhes fiz. O que significa isso? Não apenas lavar os pés fisicamente, mas que nós devemos nos humilhar diante uns dos outros. Nós não devemos nos considerar melhores, superiores do que o nosso irmão, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós estamos juntos, devemos procurar ajudar, abençoar, fortalecer um ao outro. E Jesus diz: eu sou o mestre Senhor, lavei os pés, me humilhei, vocês devem fazer o mesmo. Vocês devem seguir o meu exemplo. Esse Jesus é maravilhoso, não é? Glória a Deus. Muito bem, o capítulo 14, eu estou correndo aqui, são 21 capítulos, a hora vai passando. No capítulo 14, ele percebeu, ele estava sempre avisando: olha, vocês estão me vendo ensinar, fazer milagres, mas eu vou à cruz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar ao Pai. Ele estava ensinando, dizendo que iria acontecer, e aconteceu. E ele percebeu que ele estava assim ficava assim meio tristezinho, né? E no capítulo 14, ele ensina então o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Por quê? Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu volto para o Pai, vou cumprir a minha missão, dar a minha vida na cruz, ressuscitar. Depois eu vou voltar ao Pai, entregar o meu sacrifício, a salvação de vocês está garantida. E quando chegar lá, eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar lugar, está tudo pronto lá, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Queridos, isso aqui está muito claro. Que a partir de hoje não haja nenhuma dúvida no seu coração. Essa vida passa, meu irmão. Não importa se está tudo bem com você ou não. Confie em Jesus, lute, ore, peça que Ele vai te ajudar. Ele é o nosso bom pastor. Ele vai suprir, vai nos dar vitória, vai nos curar, nos libertar. É isso que Ele veio nos ensinar, e João está contando aqui. Ora, foi Jesus que ensinou isso. E aqui Ele nos ensina essa lição aqui máxima, que o nosso lugar não é nessa terra. Nós vamos passar, Ele nos escolheu, nos salvou, somos dele, Ele nos deu o seu Espírito. Estamos aqui agora para levar o seu Evangelho para que outros o conheçam. E um dia, quando fecharmos os olhos, Ele prometeu virá nos buscar. Se estivermos mortos, vamos ressuscitar. Se estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas Ele disse: eu vou preparar um lugar para você lá no céu, comigo. Você vai estar comigo para sempre. Que você tenha essa convicção, essa certeza, não tenha dúvida no seu coração. Viva louvando a Deus, viva glorificando a Deus e abençoando todo mundo. Porque você tem essa certeza de que esse mundo passa, tudo vai passar. Mas nós estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. E no versículo 14 e 15, olha o que ele diz aqui, olha que tremendo. Estou ainda no capítulo 15, versículo 7. 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha o que o Senhor está dizendo aqui: permaneça em mim, na minha palavra, aquilo que eu estou ensinando, que vocês estão ouvindo, permaneça nisso aqui, porque você vai viver em plena comunhão comigo. O que você pediu que você orar, o Pai vai ter prazer, o nosso Pai bondoso tem prazer em nos abençoar, mas permaneça na minha palavra, diariamente, leia, medite, fica firme na minha palavra. E quando chego aqui no versículo 15, no versículo 14, tá? Estamos no capítulo 15, né? 14 e 15, olha o que ele diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, empregados. Vocês não são simplesmente meus empregados. Claro, vocês fazem a minha vontade, o que eu mandei vocês fazerem. Porque o servo, o empregado, não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos,
porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Veja, queridos, que relacionamento, que intimidade Jesus quer ter comigo e com você. Ele disse, olha, eu te salvei, eu transformei a tua vida, mas eu não quero que você seja como um empregado, como um servo, eu quero que você tenha toda a liberdade comigo. Eu quero que você seja meu amigo, porque eu já fiz tudo por você. E tudo que eu ouvi do Pai, eu transmiti para você. Então, esse é um relacionamento de amizade, quando nós conversamos de coração aberto, contamos uns para os outros as nossas necessidades. Jesus é assim, Ele quer ser o nosso amigo. Que amigo maravilhoso nós temos. Amém, queridos? Glória a Deus. No capítulo 16, capítulo 16, estamos chegando aí até 21, né? Do 12 ao 15, olha o ensinamento aqui. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas que eu vi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Os 12 estavam ali ouvindo tudo isso que Jesus ensinava, mas eles ainda não eram capazes de entender tudo, de viver plenamente tudo isso. Mas Jesus disse, olha, vai chegar o dia em que eu volto para o Pai e eu vou enviar o meu Espírito, que aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo que estará em você, Ele vai revelar tudo isso que eu ensinei para vocês. Vocês vão viver felizes e vão glorificar ao Pai, obedecendo a minha palavra. Queridos, que presente! Além de nos salvar, de nos perdoar, de nos tornar seus filhos, Ele nos deu o seu Espírito. É o Espírito Santo o maior presente de Deus para a nossa vida. É o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos faz lembrar o que Jesus, a vontade de Jesus para a nossa vida, e é o Espírito Santo que vai nos ajudar, nos guardar e vai nos levar um dia para estar com o Senhor para sempre. Que vida abençoada! João está lembrando que Jesus ensinou tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando ao capítulo 17, Jesus faz uma oração, uma intercessão ao Pai por Ele mesmo, ora pelos os discípulos que estavam ali e ora por nós também, que seríamos salvos depois daquele período. E nos versículos 24 a 26, ele diz, Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. Ele estava orando por mim e por você. Aquele que você me deu, Pai, eu quero que eles estejam comigo, vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu e você sabemos que Jesus, o Pai enviou Jesus. Eu os fiz conhecer teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Queridos, que oração Jesus fez por nós. Ele disse, Pai, o teu amor que está no meu coração, eu quero que esse amor esteja no coração deles, para que nós estejamos juntos. Veja, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem unidos desde a eternidade. E agora, Jesus está desejando mesmo para nós, vivermos unidos pelo amor de Deus, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em plena comunhão. Essa é a vida que o Senhor preparou para nós, que João ouviu, está revelando aqui. Tem outro aspecto interessante no capítulo 18. Jesus já agora no capítulo 18, ele é traído, Judas traiu, foi preso, e agora está sendo julgado como um homem comum, diante de Pilatos. Pilatos era aquele camarada que lavou as mãos para jogar a culpa nos outros, né? E na sua discussão, aí você pode ler o capítulo 18, para ver melhor, ele dá uma lição tremenda em Pilatos, e deixa para nós também esse ensinamento. Capítulo 18, 33 a 36. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, Pilatos, o governador, Jesus, vem cá,
você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e o chefe dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. E tremendo, né? A autoridade de Jesus diante de Pilatos, em momento nenhum ele cedeu, nem diante dos judeus, nem diante dos governadores, nem diante dos demônios, do diabo, dos soldados. Ele permaneceu firme, ele sabia que o seu propósito, a sua missão, que era entregar a sua vida até o fim e a cruz morrer, ressuscitar, para nos dar a vida eterna. No capítulo 19, ele continua, capítulo 19, nos deixando outra lição também. Versículo 7. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Os judeus. Jesus afirmava que era o filho de Deus e os judeus queriam matá-lo. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Quando Jesus não respondeu a Pilatos, afinal de contas uma autoridade romana, ele volta para Jesus e diz: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Pilatos. E aí Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus disse: Pilatos, sabe por que você está fazendo essa festa toda comigo aí, me julgando? Porque você recebeu autoridade de cima. Toda autoridade vem de cima. É Deus que dá autoridade para os homens, para a sua igreja, e todos nós que recebemos autoridade vamos prestar contas a Deus um dia. Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Amém, queridos? Muito bem, chegando ao capítulo 20, penúltimo capítulo, está acabando aqui. O versículo 10 tem esse fato aqui tremendo. Jesus ressuscitou, foi morto, ressuscitou, aparece a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa, Jesus morreu. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Os anjos perguntaram a Maria. Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Aí Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe disseram. Queridos, que tremendo! Tudo que Jesus fez no seu período de vida aqui, mais ou menos 33 anos de vida, foi para provar que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Foi àquela cruz, morreu agonizando, e todos foram embora, mas Ele ressuscitou conforme prometeu. Ele morreu para nos perdoar e ressuscitou para nos dar a certeza da vida eterna. Ele foi o primeiro. E nós iremos ressuscitar também. Foi essa garantia que Ele nos deu. Ele morreu para nos dar vida
e a vida eterna. Muito bem, queridos. Chegando ao capítulo 21, o último capítulo, os discípulos aqui estavam assim, tristes, Jesus morreu, acabou tudo. Pedro disse, vou pescar, foi todo mundo atrás dele, trabalharam a noite toda, não pescaram nada. E Jesus aparece para eles, para ensinar uma lição, tanto para eles como ficou para nós, para a igreja, nesses 2000 anos, né? Ele manda eles voltarem ao mar e eles pescarem, encheram os barcos de peixe. E foi aquele alvoroço, temor, não sabiam o que fazer ali. E Jesus tem uma lição aí muito importante também, mais uma lição, que está no versículo 15 a 17. João 21, para encerrar, do 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Que essa lição que Jesus teve com Pedro fique para mim e para você, que possamos ter o nosso coração aberto, reconhecendo tudo que Ele fez por nós e possamos amar a todos também. Queridos, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente.